Então, eu não vou me alongar mais, não. Vou passar a palavra à doutora Lísia, que ela tem algumas coisas para dizer e cumprimentá-la. Muito obrigado mais uma vez a todos. Bom dia a todos. Me sinto mais à vontade falando ali do segundinho. Alô? Estão me ouvindo bem? Todos? Sim? Excelentíssimo desembargador César Cury, a quem eu carinhosamente chamo de chefinho, né? Meu chefe. Excelentíssima senhora professora, doutora Ana Maria Gonçalves, a quem eu também chamo carinhosamente de minha querida professora. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E com vocês também, bom dia a todos. Bom dia também aos colegas de Petrópolis, Nova Iguaçu e Cabo Frio, que nos assistem pela transmissão em vídeo. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do tema atividade jurisdicional e mediação, uma atividade bem-sucedida, tema esse que foi sugerido pela própria Ana. E o que eu vou falar aqui? Na verdade, é no que a mediação, o que eu aprendi com a mediação tem me ajudado na minha atividade como juíza, a interseção entre esses dois temas. Então, vamos lá. Bom, primeiro, uma característica que, no meu sentir, tanto o mediador como o juiz é necessário que possuam: autoconhecimento. Você tem que se conhecer para poder gerir melhor os conflitos. E no curso ministrado pela professora Ana, a gente preenche o questionário chamado CDP, que é o Conflict Dynamics Profile. Quer dizer, como é que nós reagimos diante de um conflito? E ao preencher esse questionário, eu descobri que eu era um barrilzinho de pólvora, né? Por incrível que pareça. Por quê? Porque, diante de determinadas situações, a minha reação podia não ser a melhor, uma situação de conflito, e porque eu tinha vários gatilhos que poderiam fazer disparar uma reação que não seria melhor para aquele conflito. Então, isso foi bom para mim, porque agora, quando eu estou diante daquela situação, acende o sinalzinho amarelinho e fala assim: epa, tem que ir mais devagar. Né? Então, é muito bom por isso. Eu acho que foi fundamental para mim como juíza e principalmente como pessoa também. Bom, depois a gente passa para as técnicas de negociação de Harvard. Primeiro item, o lema fundamental: separar as pessoas dos problemas. Como isso é difícil. Isso é algo que não é fácil. Eu tenho um caso que foi para mim emblemático, que era o caso que envolvia um coelho, né? E é verdade, era uma vila, a parte comum era a parte dos fundos, e o coelho de uma moradora invadia sempre a casa de uma outra moradora. E é claro que a moradora que recebia esse coelho indesejado era uma pessoa extremamente difícil, era uma pessoa encrenqueira. Então, realmente, separar a pessoa do problema nesse caso foi um pouco difícil, mas deu para levar, deu para conseguir. Segundo item, focar nos interesses e não nas posições. É também às vezes um pouco complicado, mas eu aprendi que fazendo determinadas perguntas na audiência, principalmente na fase de conciliação, a gente consegue muita coisa. Uma vez eu estava diante de um processo enorme, assim, 5, 6 volumes, uma ação de reintegração de posse. E aí eu perguntei assim para o autor: mas me diga uma coisa, o que está incomodando o senhor nesse momento? O que é mais importante, mais relevante para o senhor nesse momento? Ele falou assim: doutora, eu só quero que corte o galho da amendoeira. Eu falei assim: mas é só isso? O senhor tem certeza? Eu perguntei: mas tem certeza, é só isso? Ele: é.
Então, resolvemos o problema daquela reintegração de posse com 6 volumes, cortando o galho da amendoeira de tempos em tempos. Um outro caso também que eu tive, um menino de 13 anos, ele comprou uma pistolinha d'água, levou para casa, no mesmo dia ele constatou que aquela pistolinha estava com defeito, voltou à loja para trocar ou para ter o dinheiro de volta. O lojista não quis nem devolver o dinheiro, nem ficar com o brinquedo, e ele foi e entrou com a ação. 6 anos depois, esse menino já com 19 anos, chegamos à audiência. E aí também, né, usando essa técnica, eu falei assim, mas me diga uma coisa, e agora, qual é o seu interesse maior com esse processo? O que está lhe incomodando mais? Ele falou assim, mas doutora, eu só quis o meu dinheiro de volta, eu sempre quis o meu dinheiro de volta, só isso. Aí, de novo, eu falei assim, mas é só isso? É só o seu dinheiro de volta? Ele é. Então, brigamos quase 7 anos, quer dizer, eles brigaram 7 anos para ter R$250. Então, vocês vejam que o que eu fazia muitas vezes de uma forma intuitiva, eu passei a fazer de uma maneira mais técnica e passei a colher resultados um pouco mais efetivos também. Bom, agora nós vamos falar sobre uma habilidade do mediador que eu acho assim das mais importantes, que é a chamada de escuta ativa. E aí a gente vai englobar essa escuta do ponto de vista comportamental também. Olhar para o comportamento e para as dificuldades de diálogo como um todo. O que está dizendo ali no nosso cartaz? Né? O pai recebeu o bilhete da professora dizendo que a filha podia ir vestida de caipirinha. Né? Aí o que o pai entendeu? Né? Repara que ali está escrito o pai. Né? Porque se fosse a mãe ia entender direitinho. Né? Mas o pai colocou logo a filha no copo da caipirinha com limão, né? Isso às vezes acontece, né? A dificuldade de diálogo, ela acontece. E daí o mediador tem que estar muito atento para isso, tem que estar muito inteiro ali naquele momento. A professora Ana, no curso dela, fala muito isso, né? Vocês estão aqui, quanto por cento, não é isso? Quanto por cento vocês estão aqui? 90%, 100%, 80%, 10%. E o prestar atenção é muito importante, tanto na atividade do mediador como na atividade do juiz também. E aí eu descobri, ao longo dos cursos que eu fiz, que eu era muito boa na descrição dos fatos, né? Eu faço isso há mais de 20 anos, né? Então descrever fato para mim é moleza. Agora, nas emoções e nos sentimentos, eu podia melhorar um pouquinho na hora de observar isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Emoção e sentimento é a mesma coisa? Muito bem. O que difere emoção de sentimento? A emoção, ela é o quê? Você leva um susto. Vem primeiro a emoção ou o sentimento? A emoção, porque a emoção ela é o quê? Ela é fisiológica, você sente no seu corpo, né? Então, se você leva o susto, o coração acelera, a respiração fica ruim, aí depois você sente raiva, você sente alegria, né? Mas o primeiro que vem sempre é a emoção, então é importante observar isso. E é importante também observar o que a gente chama de linguagem corporal, né? A gente não fala só com as palavras, a gente fala com o corpo também, e muitas vezes a gente fala mais com o corpo do que com as palavras, porque o corpo é mais difícil da gente mentir. A gente precisa ser educado para mentir a nossa linguagem corporal. E nesse aspecto, é muito interessante a gente falar do sistema representacional, que é um assunto que eu aprendi na programação neurolinguística, que eu me dedico desde o início do ano. O que é o sistema representacional? É a maneira que nós vemos o mundo através dos nossos sentidos. Isso faz toda a diferença. Veja lá, nós percebemos a realidade externa necessariamente através dos nossos sentidos. E nós fazemos um filtro, seja com a intensidade de percepção dos nossos sentidos, com as nossas crenças, os nossos valores.
Isso vai afetar de uma forma decisiva a nossa representação interna, a nossa fisiologia e, por fim, o nosso comportamento, né? E todos nós, com maior ou menor intensidade, possuímos um ou dois sistemas representacionais dominantes. Então, vamos ver lá. Sinestésico. O sistema sinestésico é aquele que vem do tato, é o que vem da emoção, né? São as pessoas mais emotivas, né? Que se ligam mais no toque. A gente tem o sistema visual, são pessoas que são mais visuais, que percebem mais o sentido visual, e aí não só o visual externo, mas também o visual interno, quer dizer, as imagens que nós criamos internamente. E por fim o auditivo, né? E aí também englobado não só os sons que a gente percebe externos, mas também os sons internos, aquela vozinha, né, que fala pra gente. Tem gente que tem uma vozinha que fala o tempo todo, né? Então a gente fala que é um sistema representacional auditivo. Como é que a gente sabe, né, se a pessoa é auditiva, se a pessoa é sinestésica? Observando, né, exercendo essa atividade de observação. Por quê? Cada um desses sistemas representacionais tem características predominantes, características físicas predominantes. Não só derivadas da linguagem, da maneira da pessoa falar, mas também do comportamento daquela pessoa, né? A maneira como ela mexe os olhos, a maneira de escuta, a respiração, né? A postura daquela pessoa. Tudo isso revela o sistema representacional predominante. Mas para que isso é importante? Bom, é importante, no caso do julgador, para ele perceber como é que começou aquela encrenca toda que está na frente dele. E isso ajuda. E no caso do mediador, para fazer o que a gente chama de rapport, para vocês falarem a mesma linguagem daquela pessoa que está ali na sua frente. Isso faz toda a diferença. Um exemplo que o meu professor de neurolinguística fala, ele contou que um dia a esposa dele chegou para ele e falou assim: eu quero me separar de você porque você não me ama mais. Ele: mas como? Eu não amo mais você se eu abraço você todo dia. Ele: não, mas você não me fala, você não me diz eu te amo. O que isso significa? Ela era auditiva, ela precisa ouvir a frase eu te amo, e ele era sinestésico, quer dizer, para ele o abraçar bastava, né? Então, daí surgem dificuldades de diálogo, que é importante o mediador consertar, e é importante também o julgador observar isso. Isso também é muito usado como técnica de venda, né? Às vezes você vai comprar um carro, vai comprar qualquer coisa, e aí tem um determinado momento que o vendedor fala tudo que você gosta, tudo aquilo que você quer ouvir, né? Se você vai comprar um carro, ele vai chegar para você e falar assim: nossa, esse carro, seus filhos vão se sentir acolhidos, as crianças vão ficar felizes. Sinestésico. Olha lá o visual, olha que visual lindo, que painel, né? Você é visual. O auditivo, a mesma coisa, olha o som que esse carro tem. E por quê? Porque ele, conversando com você, captou qual era o seu sistema representacional dominante e, é claro, ele só vai falar o que você gosta de ouvir para poder vender, né? Então, observem isso daqui para frente, né? Observem, porque os vendedores realmente usam isso. Agora, cuidado, né? Como diz o meu professor, todo ser humano é um Kinder Ovo, sempre tem uma surpresinha no final, né? Então, cuidado, porque algumas pessoas aprendem a despistar o sistema representacional, vide alguns políticos, né? Que eles têm que ser coerentes com o que eles falam, e como eu falei para vocês, com o corpo a gente tem mais dificuldade de mentir, eles aprendem a guardar essa linha de coerência estudando essas formas aí de comportamento, né? Mas cuidado com os Kinder Ovo da vida. Bom, empatia, né? Se colocar no lugar do outro é muito importante. Fazer conexão
com o outro, né? É muito importante. Para o julgador, auxilia numa solução mais justa. Entender a intenção positiva do outro é sempre muito pertinente. Claro, não é se desprezar a lei, não é isso. Mas é tentar entender por que as pessoas agiram de uma determinada maneira. É estabelecer uma conexão com um sentimento para tentar encontrar a melhor solução para aquele caso concreto. No meu caso, tanto na atividade jurisdicional como na atividade do mediador, dependendo do jeito que a gente interprete a partitura, a gente vai ter um resultado final mais eficiente. O que a gente viu aqui? Exatamente a mesma música sendo executada de duas maneiras completamente diferentes e que talvez a segunda orquestra tenha sido mais criativa, já tenha a malemolência, né, que a música exige, e isso é importante. Então, veja, a professora Ana vai falar de competências e habilidades, não é isso? Quanto mais competência, quanto mais habilidade, quanto mais criatividade o mediador tiver, o juiz tiver, certamente ele vai ter um resultado melhor na solução daquele conflito, na solução daquele processo. No meu caso, especificamente, eu me recuso a ser uma produtora de sentença em série. É claro que existem leis, existem regras, a gente tem que obedecer, mas eu acho que a magistratura ela tem que fazer diferença na vida das pessoas. A gente tem que tentar melhorar a vida daquelas pessoas de alguma forma, tentar resolver aquele problema da melhor maneira possível. E dizer, meus amigos, que a mediação ela é importante só porque ela vai diminuir a quantidade de processos, no meu sentir, é apequenar demais a grandeza desse instituto e também dos outros métodos não adversariais. A mediação ela é importante porque vai revelar uma sociedade um pouco mais madura, mais apta a resolver os seus problemas. Vai revelar uma sociedade que é mais consciente dos seus direitos, ok, mas também dos seus deveres, do cumprimento das suas obrigações. De profissionais do direito também mais conscientes, no sentido de que eles não propõem a ação por causa de R$ 4,30, como a ação que eu tive que julgar há uns 15 dias atrás. Enfim, de pessoas mais conscientes. E eu encerro aqui com essa frase do poeta espanhol Antônio Machado, no sentido de que caminhante não há o caminho se faz ao caminhar. O nosso caminho da mediação ele pode não ser tão retinho como a gente gostaria, às vezes ele tem umas curvinhas aí no meio do caminho, mas é importante que a gente não desista. E eu acho que a presença de vocês, um público tão expressivo no dia de hoje, é um incentivo para a gente não desistir, tá bom? Obrigada.